Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula, uma aula hoje mais voltada à parte teórica, onde estaremos interpretando ou dando as dicas para interpretar como passar por uma expressão algébrica, uma expressão matemática, em sentenças dadas em português. E nessa aula aqui eu vou abordar principalmente os numerais multiplicativos, que é o motivo de dúvida de muita gente. A maioria dos alunos sempre me perguntam sobre esses numerais multiplicativos. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área da educação aqui no Japão e também produzindo vídeos aqui nesse canal para dar suporte aos alunos, não apenas daqui, mas principalmente alunos aí do Brasil. Eu aproveito aqui também para convidar cada um de vocês, se vocês gostarem dessa aula, acharem essa aula relevante, não deixa de inscrever e, claro, deixar também dado seu like nessa aula ou em outras aulas que vocês porventura gostarem, beleza? Vamos então a essa aula de hoje. Pessoal, antes da gente partir exatamente para a resolução de cada item desse, vamos fazer o seguinte, vamos dar algumas dicas, algumas informações importantes sobre os termos utilizados. Pessoal, toda vez que aparecer a palavra diferença, é menos, é o sinal de menos que vai ser. Então, diferença é o sinal de menos, ok? Outra palavra também que muita gente se atrapalha e sempre me perguntam é sobre produto. O que é o produto? Produto, gente, é sempre multiplicação. Então, produto é multiplicação. Ou, às vezes nem usa, a gente nem utiliza esse símbolo de vezes e simplesmente pontua assim, ó. Fica mais fácil para determinadas situações, tá? Então, ou se você se deparar com duas letras, por exemplo, XY, você já vai subentender que, mesmo que não haja sinal entre eles, nenhum ponto e nenhum sinal de multiplicação, você simplesmente interpreta como dois números multiplicando, beleza? Outro termo também que o pessoal se atrapalha e não consta aqui nessa relação, mas é muito comum aparecer, é quando existe o termo razão. Toda vez que você encontrar essa palavra razão, ela é uma divisão, geralmente em forma de fração, tá? Então, a razão de A por B, então é A sobre B, entendeu? Então, razão relaciona com divisão ou com fração. Quadrado de um número, gente, quadrado de um número. Toda vez que você ouvir falar de quadrado de um número, se não tiver sido definido qual é esse número, você interpreta como um x, então quadrado de x. Quadrado de um número qualquer. Você pode adotar como x, se for a ao quadrado e assim por diante. Cubo de um número, gente, cubo de um número é sempre esse número elevado à potência 3, ou à terceira potência. É muito raro a gente falar assim, x elevado a 3. Poderia ser, está correto, porém é muito comum entre os matemáticos você usar o termo x ao cubo, ou qualquer número ao cubo. Outro termo importante, mas essa aqui você já aprende desde lá do sexto ano. O que é sucessor de um número? Se esse número não for definido, você interpreta como uma letra qualquer. Então, sucessor de x seria o x mais 1, que é o logo a seguir. Sucessor de 3 é o 4, sucessor de 100 é o 101 e assim por diante. É sempre uma unidade a mais do que o número em referência, ok? E o antecessor? Bom, antecessor é um número antes. Então, se esse número não for definido, você interpreta como x menos 1, por exemplo. Agora, o antecessor de 8 é o 7. Então, o antecessor é sempre uma unidade a menos do que a letra em referência ou o número em referência, ok? E agora sim, agora vamos partir para o mais complicado, o que leva mais dúvidas ao aluno, que é, como eu disse no início, numerais multiplicativos. Então, eu vou jogar aqui na tela uma tabela para facilitar a interpretação, tá? Bom, do que se trata numerais multiplicativos? É muito fácil, né? Quando você vai falar
o dobro de um número, todo mundo sabe que é 2 vezes aquele valor que está em referência. Se falar dobro de um número qualquer, você simplesmente vai falar 2x, tá certo? O dobro de 3 é 6, o dobro de 5 é 10 e assim por diante. Então, quando se trata de uma letra, você vai simplesmente multiplicar por 2, ok? Então, se for A, é 2A. Se a letra for X, é 2X. Se for Y, 2Y e assim por diante. Agora, a partir do 3, se for algo multiplicado por 3, você vai falar triplo de 3. 4, quádruplo e assim por diante. Então, o que difere em relação ao 2? É o final. Quando é o dobro, você vai utilizar esse final aqui, BRO, bro. Ao passo que a partir do 3 é sempre plo, quádruplo, tá? Pode existir também a palavra tríplice, que é a mesma coisa no caso do 3, do triplo, mas o tríplice é mais utilizado em história, né? Na história geral, a gente fala sobre a tríplice aliança na Primeira Guerra Mundial, mas em matemática a gente usa a palavra triplo, beleza? Agora, observe que do 3 até o 12, você vai utilizar esse finalzinho plo. Lembrando que nônuplo é 9 vezes, décuplo é 10 vezes, undécuplo, que está aqui na capa do meu thumbnail, é 11 vezes. Então, por exemplo, a distância daqui a tal lugar é undécuplo da distância daqui a São Paulo, por exemplo. Então, significa que a distância que eu estou me referindo é 11 vezes mais longe do que daqui a São Paulo, por exemplo. Beleza? Entenderam? Então, undécuplo é 11 vezes. Duodécuplo é 12 vezes. E alguém pode perguntar, professor, e a partir do 13º? Olha só, gente, esse numeral multiplicativo terminado em plo vai até o 12. A partir do 12, ou seja, a partir do 13, você não vai utilizar mais esse termo com final plo. Você vai usar o termo 13 vezes, 14 vezes, ou seja, você vai utilizar os números cardinais, tá? Então, 13 vezes, 14 vezes, 15 vezes, até o 99º, ou seja, 99 vezes. No 100, você vai falar cêntuplo. Cêntuplo. Aí, depois do 100, depois do 100 você vai utilizar os números cardinais. 101 vezes, 102 vezes e assim por diante, tá? Mas, na prática, vocês vão utilizar no máximo até o décuplo, tá? Não mais que isso. Mas se por acaso cair até o 12º, que é 12 vezes, você vai usar esse termo duodécuplo. Beleza? Tirado essa dúvida, vamos partir para uma outra coisa, gente. Não consta aqui no exercício, mas é muito comum você ver uma sentença dita assim: o triplo de um número mais a terça parte desse mesmo número. Então, cuidado, ó. Se eu disser triplo de um número somado com a terça parte, então seria triplo 3 vezes um número x, mais a terça parte, x sobre 3. Quando você ouvir o termo parte, terça parte, quarta parte, quinta parte, parte relaciona com divisão, tá? Com fração. Então, terça parte é sobre 3, algum número sobre 3. Quinta parte é sobre 5 e assim por diante. Entenderam? Então, parte você relaciona com divisão. Não vi nesse caso aqui, nessa relação, nenhuma sentença utilizando o termo parte, mas é comum acontecer aí na sua prova, nos seus exercícios aí, ok? Bom, dito isso, agora vamos partir para a resolução de cada uma dessas sentenças. Vamos lá. Então, a letra A diz o seguinte: a diferença entre o quadrado no número n e sua metade. Bom, se ele falou em diferença, como eu disse no início, diferença é sinal de menos, então vai ter um sinal de menos. Diferença entre quem? Entre o quadrado de um número. Opa, quadrado é esse daqui, ó. Quadrado de um número, n. Ele definiu que a letra seria n. Então, seria n ao quadrado e quem? Diferença entre o quadrado de um número n e sua metade. Metade de quem? Desse número. Então, n sobre 2. Sempre lembrando, metade é sempre dividido por 2. Tá? Letra B. Raiz quadrada do número x. Bom, eu não disse aqui na parte teórica, mas raiz quadrada
Todo mundo sabe que tem esse símbolo radical aqui, que é chamado de radical. Quando é raiz quadrada, subentende-se que aqui dentro, no índice, tem o número 2. Tá? Tem o número 2. Mas não há necessidade de escrever. Em qualquer lugar do planeta, se você escrever dessa forma aqui, todos vão entender que aqui é o 2. Tá? Então, quando é raiz quadrada, não precisa escrever. Então, raiz quadrada do número x seria simplesmente raiz quadrada de x. Ok? A letra C diz: a soma do triplo do número x com 3. Então, ó, se é uma soma, você já vai ter sinal de mais aqui. Soma de quem? Triplo de um número. Acabei de ver, triplo de um número, como ele definiu aqui como x, então triplo de x mais 3, com 3. Então, com 3, pronto. Tá feita aqui a sentença. A letra D. A soma do quadrado do número A com seu quíntuplo. Olha aí aparecendo o quíntuplo. Então, ó, se vai ter soma, então sinal de mais aqui. Soma de quem? Quadrado do número A. Opa, quadrado do número A, então é A ao quadrado. Com o seu quíntuplo. Cuidado, quíntuplo de quem? Desse número. Então seria 5A. Sentença E. O produto do sucessor do número B pelo seu antecessor. Opa, então é produto, vai ter aqui um pontinho aqui de vezes. Não há necessidade de escrever, mas eu vou escrever aqui para vocês se orientarem aqui. Produto de quem? Do sucessor do número B. Então, sucessor de B é B mais 1. Produto dele com quem? Com seu antecessor. Opa, antecessor a gente sabe que é o anterior. Como é uma letra, então é B menos 1. Ok? A F agora. A soma do quadrado de x pelo triplo de y. Opa, então vai ter uma soma. Soma de quem? Quadrado de x. Então é x ao quadrado. Com quem? Com o triplo de y. Triplo, a gente já viu aqui na tabelinha em cima, que é 3 vezes quem? O y. Triplo de y. Letra G de gato aqui. Olha só, agora, produto da soma de A com B pela diferença de A com B. Então, peraí, vai ser, produto vai ser vezes. Produto de quem? De A mais B. Com quem? Pela diferença. Diferença a gente já viu logo no início, que é A menos B, ok? H. Agora, muito cuidado, gente. Essa H aqui, ela leva muita gente ao erro. Quadrado da soma com A e B. Quadrado da soma com A e B. Ó, quadrado da soma, então, você vai ter uma soma ao quadrado. Ó, quadrado da soma. Soma de quem? De A com B. Eu vou fazer aqui um adendo para não confundir. Olha, aqui é quadrado de uma soma. Se houvesse ali a soma dos quadrados de A com B, seria A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, não confunda, ó, quadrado de uma soma com A e B e a soma dos quadrados de A e B, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, não confunda esse H aqui com esse termo que eu acabei de criar aqui para vocês. Tá? Letra I, final. Quadrado de x, então vamos lá, ó, quadrado de x mais 2 vezes x vezes y. Não há necessidade de escrever um pontinho aqui, tá? Se você vê duas letras juntas, interpreta como multiplicação. Mais o quadrado de y, mais o quadrado de y. Ok? Correto, gente? Entenderam? Pessoal, eu sei que existem aí várias sentenças matemáticas rolando por aí, mas se vocês quiserem que eu explique uma outra sentença diferente das que estão aqui, manda aí, escreve nos comentários que eu terei o maior prazer em atender cada um de vocês, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.